Boa tarde a todos, meu nome é Carlos Pinto da Luz e eu vim conversar com vocês sobre essa decisão recente do STF em um julgamento de um habeas corpus número 126.292, onde eles alteraram a presunção de inocência, determinando já o cumprimento da pena da sentença penal condenatória já em segundo grau. Senhores, antes de nós iniciarmos a nossa conversa, primeiro eu gostaria de elencar duas categorias de base que são importantes para a nossa conversa fluir. Primeiro, o artigo 5º da Constituição, inciso 57, ele declara que todos são inocentes até uma sentença penal condenatória com trânsito julgado. E o segundo elemento seria a função do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é a casa judiciária que garante a Constituição Federal. Ele protege a Constituição Federal. Pois bem, com esse julgado do STF, ele reformulou o seu posicionamento, que vinha de um outro julgamento, de um habeas corpus do ano de 2009, onde lá, em função da Constituição de 88, o Supremo determinou que a pessoa continuaria respondendo o processo e até o transjulgado da sentença. Com essa reforma do posicionamento, houve uma limitação temporal e de conteúdo normativo do princípio da presunção de inocência. E a surpresa foi a reforma do seu próprio posicionamento, contrário ao que diz a Constituição e o contrário ao Pacto de San José da Costa Rica. Antes que nós continuemos, para a decretação dessa prisão, nós temos agora um antigo argumento que voltou à tona, que seria a antecipação da pena, sem antes de um trânsito em julgado. Então, se porventura o sujeito foi condenado em primeiro grau, fizemos o recurso em embargos de declaração, manejamos um recurso de apelação, com a sentença confirmada em segundo grau, já sairá automaticamente, e as casas judiciárias dos tribunais dos estados já estão cumprindo, já sairá o mandado de prisão. A pergunta que eu faço: e se por intermédio de um recurso, um embargo de declaração, por exemplo, se reconhecer e for reformada essa decisão? Como é que nós vamos pagar o prejuízo desse cidadão que foi encarcerado de forma antecipada? Na nossa visão, há uma aproximação do direito civil com o direito penal, o que é completamente absurdo, porque são bens juridicamente tutelados completamente diferentes. O direito civil fala-se em patrimônio, em valores, que eu consigo retomar ao estado original. Agora, um cidadão que ficou aguardando de forma irregular no cárcere, 2, 3 anos, e aí ao final descobrimos que realmente a sentença estava equivocada e vai ser reformado. Quem pagará esse prejuízo? As pessoas que se posicionam a favor desse julgado do STF declaram como justificativa o fim da impunidade e a demora nos julgados, a igualdade do território do Estado Brasil com outros países de primeiro mundo. Senhores, primeira questão: fim da impunidade. Nunca foi e nem nunca será obrigação do direito penal resolver o problema da impunidade. O direito penal, ele é preventivo e repressivo. Ele não está aqui para resolver o problema da impunidade. Segunda questão, demora nos julgados. Isso não é culpa do cidadão que recorre ao Poder Judiciário. Isso veio desde a Idade Média, quando o Estado disse: não, a partir de agora, se vocês quiserem decidir, vocês vão ter que me procurar. Pois é, eu estou procurando, mas o senhor agora está tolhendo o meu direito. Neste ponto, o ministro Marco Aurélio, quando ele se manifestou sobre o habeas corpus, ele já disse: ao invés de nós fazermos uma reforma legislativa e alterar os recursos, eu tiro o direito do cidadão de recorrer. Isso é um absurdo. Ademais, na justificativa que nós igualamos países, ao Brasil, ao países de primeiro mundo,
Só que lá nos países menus, na Inglaterra, como foi o exemplo citado, lá se respeitam as leis. Aqui no Brasil não. E no momento em que o Supremo Tribunal Federal ele rasga a Constituição e determina o fim de uma cláusula pétrea, o que acontece? Nós voltamos exatamente ao terceiro mundo, ao local que nós estamos. Então, senhores, a nossa visão é esta, e entendo que se há preocupação sobre a necessidade ou não, sobre a impossibilidade de aguardar esses recursos, por que não fazemos como foi feito em 2001? Alteramos os prazos prescricionais? Porque o risco é o quê? A garantia da aplicação da lei penal, é isso. Pois bem, se o problema é esse, alteramos o prazo prescricional. Muito mais correto e muito mais legal do que nós impedirmos os direitos constitucionais de recorrer, de ter o seu duplo grau. Bem, gente, esses são o que eu gostaria de conversar com os senhores hoje. Um abraço, espero encontrá-los em outros eventos. Um abraço.